Boa noite a todos, boa noite a todas. É com um imenso prazer que mais uma vez estamos aqui reunidos para que em instantes possamos iniciar mais uma vez a oportunidade de estudo do Evangelho no Ar desta semana. Aproveito a oportunidade para desejar a todos os seguidores, os colaboradores e todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ter contato conosco, um feliz 2018, que seja um ano abençoado, cheio de muita prosperidade, muita compreensão e muita iluminação. E a gente sabe que para que o ano seja realmente um bom ano, um ano novo, a gente precisa que as nossas ações sejam novas. O ano só será novo quando nós fizermos do ano as nossas ações novas. Então, muito obrigado e desejo a todos realmente um feliz ano. Aproveito a oportunidade de pedir para que os irmãos possam buscar os seus copos com águas, os seus recipientes com água, para colocar ao lado de vocês, para que os irmãos da espiritualidade, os emissários de Deus possam, à medida do possível, derramar sobre esse copo com água os fluidos, as bênçãos de que necessitamos e que sabemos que Deus realmente abençoa essas águas e que elas verdadeiramente vão de encontro com as nossas necessidades, porque efetivamente Deus conhece o coração de cada um de nós. Então peço por favor para que coloquem o seu copo, o seu recipiente com água, para que essa água abençoada por Deus possa, à medida do possível, trazer os benefícios que todos nós buscamos. Vou colocar aqui a música para que nós possamos, em alguns instantes, iniciar com a nossa prece inicial. Boa noite a Rosa Watanabe, boa noite a Sandra Tube, boa noite para Andréia Souza, boa noite para Valéria Yugi, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Peço a gentileza para que vocês possam curtir e compartilhar essa transmissão em suas redes sociais, para que essa oportunidade de estudo possa se difundir no meio eletrônico, no meio virtual, chegando ao coração de todos aqueles quantos possam necessitar dessa nossa conversa. Rosa, por favor, especialmente para você, eu sugiro que você coloque realmente um copo com água, para que você possa mentalizar durante todo o nosso estudo, a nossa transmissão, para que você receba à medida das suas necessidades e tenha certeza de que Deus sempre oferece a cada um de nós os recursos necessários para que as lições possam ser aprendidas. Então confie sempre. Então, convido a todos para que fechem por alguns instantes os olhos físicos, para que nós todos possamos abrir os nossos olhos da alma.
e vamos abrindo os nossos corações, buscando a figura terna, amorosa, pacífica, encantadora do nosso Mestre Jesus. Que possamos, ao visualizar a sua face risonha, que possamos nesse instante esquecer os problemas que carregamos dentro de nós mesmos. Que possamos tranquilizar os nossos corações e que possamos ouvir as palavras do Rabi da Galileia, que carinhosamente olha para cada um de nós e com a sua voz doce, ele se dirige a cada um de nós dizendo: bem-aventurados os aflitos, os andrajosos, os cansados. Vinde a mim, pois eu os aliviarei. E recebendo o convite divino do meigo Rabi da Galileia, vamos agradecer a Deus pela bendita oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecer pela bendita oportunidade de recebermos hoje a oportunidade de refletir a respeito dos ensinos desse meigo Rabi, que docilmente nos convida à espada. Não a espada para a guerra com o mundo, mas ele nos convida à espada contra nós mesmos, contra as nossas fragilidades. Então, que empunhemos a espada e amorosamente que possamos vencer os nossos erros, as nossas más inclinações, para a construção de um homem novo, para que possamos, de alguma forma, experimentar a grandiosa energia que emana de Deus. E assim, cumprimentando os amigos espirituais que já se encontram aqui presentes, os anjos, os emissários de Deus, é que pedimos licença para iniciarmos mais uma transmissão de Evangelho no Ar desta semana. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos, boa noite a todas mais uma vez. Então, gostaria de iniciar com um feliz ano novo a todos, um desejo sincero de feliz ano novo. Eu vejo que algumas pessoas estão com alguns problemas para visualizar a nossa transmissão. Eu não estou com nenhum problema, a internet eu estou monitorando, está ok. Então eu peço a gentileza para que vocês possam fechar as janelas e voltar à página do Lumina Mentes e acessar novamente a transmissão ao vivo de lá. Eu espero que com isso esse problema seja resolvido. Pois bem, desejo realmente a todos um feliz ano, e como eu tive a oportunidade de conversar uns minutinhos antes da nossa abertura, que possamos ter um ano novo e que para que esse ano seja realmente novo, que nós possamos efetivamente renovar as nossas ações. E nada melhor como um fomento à renovação das nossas ações, da nossa forma de pensar, do que nos iluminarmos com as reflexões que aqui trazemos às segundas-feiras, na primeira hora da segunda-feira, na meia-noite do domingo para segunda. Então, como sempre, nós realizamos a nossa transmissão através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Ele é o terceiro livro da obra kardeciana. E como sempre fazemos, vamos abrindo ao acaso. E essa noite nós somos convidados, meus caríssimos, a estudar o capítulo 13 que trata do tema que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Esse capítulo ele é composto pelos textos: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva. Óbolo, pessoal, para quem não sabe, é a esmola, é a dádiva. Então, o óbolo da viúva, a gente pode falar que é a parábola da esmola dada pela viúva. Convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. E na parte das instruções dos espíritos, nós temos a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. E nessa noite nós somos convidados a estudar o texto Fazer o Bem Sem Ostentação. Eu peço, meus irmãos, licença pelo uso dos óculos. Eu entendo que a transmissão e que a internet hoje está um pouco ruim. Mas assim, por favor, como sugestão, fechem a janela, voltem na página do Lumina Mentes e tentem reacessar a transmissão, ou apertem F5, aqueles que estão vendo pelo computador, F5 para que possa atualizar, ou então realmente saiam e voltem novamente para que vocês possam tentar acompanhar. Mas de qualquer forma, vocês sabem, todas as nossas transmissões elas ficam aqui gravadas e que podem ser assistidas por vocês quando vocês puderem ou quiserem, tá bom? E vocês poderão reassisti-la no futuro. Pois bem, hoje o texto da noite é Fazer o Bem Sem Ostentação. E ele começa com o texto do Evangelho de São Mateus, do capítulo 6, versículos 1 a 4. Tomai cuidado
para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que estás no céu. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E ainda no próprio Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículos 1 a 4, nós temos: uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: assim eu quero, fique curado. E neste momento a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse: não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque, para compreender além da vulgaridade comum as coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Aquele que estima mais a aprovação dos homens do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que fé em Deus, e que a vida presente vale mais do que a vida futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha uma grande repercussão, que em público dão uma grande soma e que ocultamente não dariam nenhum centavo. Eis porque Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. De fato, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Resta-lhe apenas receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita é um ensinamento que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, há também a modéstia fingida, isto é, a simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar à mostra uma parte da sua ação para que alguém observe o que fazem. Ridícula comédia dos ensinamentos do Cristo.
Se os benfeitores orgulhosos são desconsiderados entre os homens, muito mais o serão diante de Deus. Esses também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, portanto, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe obriga de alguma maneira os testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir sua posição, realçando as dificuldades e os sacrifícios a que se impôs por ele? Para este, nem mesmo existe a recompensa terrena, pois ele é privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome. E aí está o primeiro castigo de seu orgulho. As lágrimas que ele seca em benefício de sua vaidade, ao invés de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ferem. O bem que ele faz não lhe traz o menor proveito, pois o aflito o lamenta, e todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. A beneficência sem exibicionismo tem um duplo mérito. Além de ser caridade material, ela é caridade moral. Ela respeita os sentimentos do beneficiado. Ela faz com que, em aceitando o benefício, seu amor próprio não seja atingido, protegendo assim sua dignidade de homem, pois este poderá aceitar um serviço, mas não uma esmola. Acontece que converter um serviço em esmola, conforme a maneira como é proposto que se faça, é humilhar àquele que o recebe, e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, pelo contrário, é delicada, é habilidosa, é sutil em disfarçar o benefício, em evitar até as menores aparências que ferem, pois toda contrariedade moral aumenta o sofrimento do necessitado. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor intervém. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra um meio para parecer ser ele próprio o beneficiado frente àquele a quem presta um favor. Eis o que querem dizer estas palavras de Jesus: que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Pois bem, meus amados, o texto de hoje nos faz um convite muito sereno, mas ao mesmo tempo um convite muito relevante. Muito relevante principalmente pelo início de ano que estamos vivendo. Por quê? Ele nos fala a respeito da humildade. Ele nos fala a respeito de como nós, para sermos caridosos, precisamos ter cuidado. Para sermos caridosos, para oferecermos uma ajuda, precisamos ser sábios. Eis porque,
quando nós vamos fazer uma caridade, quando nós vamos oferecer um benefício a quem quer que seja, nós precisamos estudar a maneira como vamos fazê-lo, para que aquele que receba a ajuda não se sinta ofendido. E também somos convidados a refletir a respeito sobre que benefícios estamos buscando através de uma ajuda oferecida a outrem. O que quero dizer? Quero dizer que, quando nós vamos oferecer uma ajuda a alguém, ofertar algo, auxiliar, colaborar, ajudar, nós precisamos, primeiramente, nos colocar no papel daquele que recebe. Ora, se eu fosse aquele que está recebendo a minha ajuda, como eu me sentiria? E nesse momento, meus irmãos, precisamos realmente refletir com seriedade a esse propósito. Porque muitos poderão dizer, se eu fosse aquela pessoa, eu ia ajoelhar e agradecer, porque alguém está me ajudando. Será que essa é a reflexão adequada? Será que essa é a conduta que efetivamente deveríamos pensar que o que nós faríamos se estivéssemos naquele outro lugar, meus irmãos? Eu acredito que não, porque na verdade essa abordagem nada mais é do que a manifestação, sem qualquer sombra de dúvidas, de uma vaidade, de um orgulho, colocando a ajuda que damos num patamar que, como o texto coloca, que mais fere do que ajuda. Num patamar que a pessoa lamenta estar sendo ajudada. Então precisamos ter essa reflexão, porque é uma reflexão das mais sérias. É uma reflexão que exige que nós, efetivamente, saibamos como fazê-lo, porque não basta fazer, é preciso o como fazer. E como eu comentei, nós temos ainda a outra discussão. Ora, estamos ajudando pela vontade sincera de ajudar? Ou estamos ajudando, ainda que haja uma vontade de ajudar, porém, pelo simples e exclusivo fato de ter uma vantagem associada à ajuda realizada? Que quero dizer com isso? A gente quer ouvir o aplauso? A gente quer que sejamos reconhecidos nas ruas por, aquele é aquele que ajuda. É essa a reflexão que temos que fazer. Porque se é esse o caminho, e se é essa o desejo que acalentamos na nossa alma, precisamos ter a real e exata condição de refletir que, se esse é o nosso desejo, uma vez que somos reconhecidos ou somos aplaudidos, já recebemos a nossa paga. Ou seja, nada mais, estamos quites. Fizemos uma ajuda, recebemos o aplauso ou o reconhecimento público da sociedade. Agora, elas por elas. Toma lá, dá cá. Isso será que é sincero? Devemos novamente refletir. Porque muitas das vezes, meus irmãos, vamos até dizer, mas eu não queria ser notado. Mas se realmente não quiséssemos, teríamos estudado uma maneira pela qual não fôssemos de nenhuma forma descobertos. Que aquela nossa ajuda permanecesse em sigilo de uma maneira muito real. Porém, se ela é descoberta e
dentro de nós, e não precisamos dizer a ninguém, porque nós conhecemos o nosso coração, nós sabemos que aquela vaidade, ai, me reconheceram. Estamos fazendo a ajuda pelo motivo certo? Temos que refletir, porque dificilmente estamos pelo motivo certo. Estamos ajudando, efetivamente. Porém, estamos fazendo pelo orgulho e pela vaidade. Pelo desejo de mostrar o quão bons somos. Não estou aqui dizendo, meus caros, que essa ajuda não está adequada. Mesmo porque, às vezes, a gente começa um caminho certo de uma maneira torta. E que, em persistindo em fazer-se aquela atividade, chega-se a uma adequação e a corrigenda. Entretanto, devemos fazer desinteressadamente. Porque a ajuda desinteressada, ela provoca um benefício a cada um de nós inimaginável. Inimaginável. Porque quem está vendo é o nosso Pai. E no final do dia, meus caros, a quem prestamos contas de nossa vida? Ao nosso Pai. Ora, se nós prestamos conta ao nosso Pai, e o nosso Pai tudo sabe, tudo vê, por que nos preocupar com o mundo? Quando nós realizamos uma ajuda, uma caridade, de uma maneira tal que só o Pai sabe, ainda por egoísmo que seja, receberemos as benesses de Deus. E tenham a certeza de que as benesses de Deus são sem fim e engrandecem a nossa alma e nosso espírito. Então, como dica, como diriam o pessoal, #fica a dica, eu acho que a gente precisa começar a entender que, ainda que seja por interesse, vamos fazer a nossa ajuda, a nossa caridade em sigilo. Ainda que seja por interesse, mas vamos deixar só que Deus veja. Tenho a certeza, meus irmãos, de que gradativamente nós vamos automatizar esse comportamento. E quando nos dermos conta, estaremos ajudando, não mais porque queremos receber um auxílio do nosso Pai, mas exclusivamente pelo simples prazer em ajudar. E tenham a certeza, meus irmãos, a ajuda sempre encontrará um necessitado. Então, vamos arregaçar as nossas mangas e vamos nos colocar em condição para trabalhar. Porque a seara do nosso Pai é muito grande, é muito ampla e precisa de servidores. Ainda que seja por um interesse inicial, meus irmãos. Convido a todos a ajudarem na seara de nosso Pai. Porque é no trabalho que nos elevaremos. E é na elevação que sairemos do homem velho, do homem cheio de fragilidades, para alcançarmos o homem novo, que busca aperfeiçoar a si mesmo para se tornar como seu Criador, na busca incessante por sair da fase humana para chegar à angelitude. E assim, meus caros, eu gostaria de abrir a cada um de vocês a oportunidade para comentários. Sintam-se à vontade para comentar, para fazer perguntas, para, enfim, trazer as suas contribuições para o texto de hoje, estudado hoje, fazer o bem sem ostentação. Caso hajam dúvidas, meus caros, fiquem à vontade também para fazê-las.
as responderemos à medida dos nossos conhecimentos, e caso não saibamos como responder, vamos estudar, vamos buscar a informação e vamos compartilhá-la tão breve nós a tenhamos. Há algum comentário, alguma contribuição, meus caros? Pois bem, então, como não há comentários, nós vamos seguindo adiante e nós vamos para a nossa leitura complementar. E a nossa leitura complementar na noite de hoje, ela vai ser realizada com o Livro da Esperança, livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. É uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel. E como nós sempre fazemos, vamos abrir ao acaso. E eu peço mais uma vez desculpas pelo uso dos óculos. E na noite de hoje somos convidados a estudar o texto Ante o Livre-Arbítrio. É o capítulo 7 do Livro da Esperança. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Isso quem disse foi Jesus, está em João, capítulo 3, versículo 7. Sandra, eu acabei de ver a sua pergunta. Eu vou respondê-la ao término da nossa transmissão. Vamos encerrar com as vibrações e com a prece de encerramento. E na sequência, antes de finalizar a nossa transmissão, eu respondo a sua dúvida. Tudo bem? Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Isso está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pela criatura que usou a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar a realidade do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que,
amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhe mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos e despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo, à margem da sepultura, os deprimentes resultados do desprezo que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre de que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto os empregos dos aprendizados nas experiências físicas eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque o cristianismo redivivo funge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de que aprendermos para a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, ação e reação, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar, com respeito e humildade, as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Muitos dirão que esse texto não tem um vínculo com o texto que tivemos no Evangelho dessa noite. No meus olhos, ledo engano. Quando nós falamos ante o livre-arbítrio e nós falamos sobre a nossa liberdade de fazer aquilo que bem entendemos, está intimamente ligado como fazemos a caridade. Está nas nossas mãos fazer a caridade vistosa, que todo mundo vê. Está nas nossas mãos. Porém, tudo na vida obedece, pode até fugir às leis dos homens, mas não foge da lei divina, das leis universais. E uma dessas leis universais é a lei de causa e efeito. Pois bem, como nós falamos, fizemos uma ajuda e buscamos o aplauso, a causa desse aplauso é o efeito da nossa caridade. Então, causa e efeito, resultado, a equação já foi zerada, resolvida.
Se fizermos a nossa caridade de modo que ela doa no nosso semelhante, por mais que o nosso efeito, a nossa ação seja da ajuda, a nossa ação, na verdade, está sendo machucar o nosso semelhante. E com o devido peso e a devida proporção, receberemos a reação desse efeito. E da mesma forma, meus irmãos, quando nós realizamos em silêncio, nós com Deus, Deus fará com que a reação para essa ação venha à medida certa da nossa necessidade, na certeza de que o nosso Criador sabe exatamente daquilo que necessitamos e nos dá exatamente as condições exatas para que possamos receber esse aprendizado. Cabe, pelo livre-arbítrio de cada um de nós, a nossa liberdade de aceitar ou não. Será que a gente está preparado? E quando a gente fala isso, a gente extrapola sim para a questão da reencarnação, no sentido de que as nossas obras nos pertencem e elas nos acompanharão onde quer que estejamos. Então, vamos lá ter muito cuidado com as nossas ações, porque elas nos pertencem e nós deveremos restituir à criação, ceitil por ceitil, aquilo que nós causamos. E eu gostaria de abrir para comentários com relação ao tema, complementos ou dúvidas. Rosa, eu posso comentar a esse respeito do seu comentário também no fim da nossa transmissão, se você assim me permitir. Pode ser? Caso não haja nenhum comentário ou nenhuma dúvida, meus irmãos, com relação aos textos que nós discutimos na noite de hoje, eu vou seguir para o encerramento, para as nossas vibrações, e aí a gente encerra com a nossa prece final. Bem, acredito que não hajam mais comentários, então nós vamos seguir para as nossas vibrações e a prece de encerramento. Então vamos mais uma vez cerrando os nossos olhos e vamos elevando o nosso pensamento a Deus e vamos oferecendo nesse instante as nossas melhores energias, aquilo que de melhor carregamos em nós. Vamos oferecendo a Deus o nosso amor, as nossas energias, para que a fraternidade se expanda, para que a união se amplie, para que haja entendimento entre os povos, mas que também haja o entendimento de nós mesmos, o entendimento de nossas fragilidades, e a compreensão de que as nossas fragilidades precisam ser vencidas por nós mesmos. Vamos vibrando amorosamente por todos aqueles que sofrem em dores e sofrimentos físicas, mentais, emocionais ou espirituais.
que possa o nosso real e sincero desejo gerar energias maravilhosas que possam ajudar no consolo dos nossos irmãos. Vamos vibrando amorosamente por todos aqueles que ainda não conhecem a verdade. Que as nossas energias possam ser direcionadas a esses corações que, endurecidos, sofrem tanto. Vamos vibrando pelas nossas casas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos seres amados. Vamos pedindo licença também para vibrarmos por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas. E vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade, os emissários de Deus, possam utilizar onde se fizer mais necessário. E vamos agradecer a Deus o dom da vida, porque a vida é única. Somos seres imortais. E que possamos agradecer o dom da vida, para que possamos, com essa gratidão, trabalharmos amorosamente na reconstrução de quem somos. E ao reconstruir quem somos, possamos ajudar a tantos quantos se aproximarem de nós a fazerem o mesmo. Vamos agradecendo a Deus pelo conforto que Ele nos oferece. Somos ainda muito frágeis, carregamos dentro de nós muitas fragilidades, mas mesmo assim Deus nos ama profundamente e nos oferece diariamente uma nova página para escrevermos as nossas histórias. Não é possível voltar atrás para reescrevermos aquilo que já escrevemos no nosso livro da vida. Mas Deus nos dá papel, tinta e caneta para escrevermos hoje um amanhã mais feliz e mais sadio. E vamos então ser gratos a essa oportunidade. E na certeza de que o Senhor é o nosso pastor e de que nada há nos de faltar, é que pedimos licença para encerrarmos mais uma transmissão, pedindo que essas energias benfazejas nos acompanhem hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja e assim será. Pois não há quem possa mais que Deus. Não há quem possa mais que Deus.
não há quem possa mais que Deus. Graças a Deus. Meus amigos, eu agradeço muito pela oportunidade de transmitir para vocês mais um Evangelho no Ar. Como nós tivemos algumas perguntas no encerramento, durante a nossa transmissão, que eu comentei que faria as respostas devidas agora no fim, então essa transmissão ficará um pouquinho mais tempo no ar, ok? Então, a primeira pergunta que nós tivemos foi da nossa irmã Sandra Tube, e ela faz a seguinte pergunta: minha dúvida não é referente ao texto de hoje, mas poderia nos esclarecer se, colocando apenas um copo com água, esta pode ser ampliada com mais água? Obrigado pela pergunta, Sandra. É uma pergunta muito importante e nós podemos esclarecer. Tudo é o nosso mental, o nosso pensamento, como nós dirigimos o nosso pensamento. Então, em primeiro lugar, quando nós vamos realizar o Evangelho no Lar conosco, ou escutar uma pregação pelo rádio, pela televisão, ou seguir a nossa transmissão de Evangelho no Ar aqui pela live do Facebook, e nós colocamos lá o nosso copo com água, o nosso recipiente com água, nós podemos pedir aos nossos irmãos da espiritualidade para que eles, irmãos, por favor, depositem nesse copo com água fluidos necessários para mim e para todos que estão conosco nesta casa, que vivem comigo ou que vão beber dessa água no trabalho, enfim. Coloque aqui os fluidos necessários, porque essa água será ampliada. Então, Sandra, a espiritualidade, ela se encarrega de executar aquilo que foi solicitado de acordo com as nossas condições. Então, quando nós fazemos esse pedido, a gente está recebendo ali naquela água fluidos não somente para nós, mas para aquele público que nós mencionamos. E em quantidade suficiente que vai ser ampliado naquela água. O que é importante é que a gente não congele essa água, que a gente não coloque na geladeira. Por quê? Ou que a gente ferva essa água. Porque tanto o resfriamento dessa água quanto o aquecimento dessa água, a gente tem uma modificação no estado vibracional das moléculas da água. E isso faz com que ela se modifique, e em se modificando, as suas propriedades físico-químicas se alteram, como, por exemplo, a sua capacidade de solubilizar os fluidos, os materiais, que a gente chama de coeficiente de solubilização. E com essa questão, quando a gente tem essa alteração, a gente pode ter uma alteração nos fluidos que estão ali. Então a gente pede sempre que, quando a gente vai ampliar a água, que seja sempre água na temperatura ambiente, que a gente coloque lá no nosso filtro e que a gente reponha essa água sempre que possível, fluidificando mais água, porque também aquela água ficando ali sem a nossa manutenção pela força do pensamento, aqueles fluidos vão se dissipando. Então é sempre importante que a gente pode sim ampliar a água, mas sempre colocar nova água fluidificada para manutenção das características fluídicas ali colocadas. Espero ter respondido a sua pergunta. E a gente recebeu um outro comentário. Vai fazer 3 anos que minha mãe desencarnou e parece que só agora que eu acredito que ela desencarnou. Você concorda que pode ser que ela pode ter acordado lá no plano astral?
Coloquei meu nome e o nome dela lá no centro, mas continuo chorando demais. Bem, Rosa, eu não posso te dizer neste momento, não tenho condições de responder, porque efetivamente é um tema muito além, porque envolve algumas outras questões complexas, né? O desencarne da sua mãe, enfim. O que eu posso te dizer é, em primeiro lugar, o fato dela ter acordado lá ou não tem muita relação com você estar chorando. Pode ter, como pode não ter. Cada caso é um caso na espiritualidade. O que eu te recomendo, Rosa, é que você se fortaleça. Então, que você possa buscar contato com o divino, contato com o Criador, ou contato com a sua fé, na certeza de que os laços de amor, os laços de afeto, os laços de carinho, eles são eternos e eles transcendem a morte. Então, porque a morte, na verdade, não existe. Nós temos uma única vida, nós somos seres imortais. E como nós temos uma única vida e somos imortais, então nós apenas trocamos de corpo, de densidade do corpo. A sua mãe, ela não está mais vestindo um corpo material. E que ela está vestindo um corpo de acordo com as necessidades novas dela. Então, o que é importante? É importante que você se fortaleça, que você tenha a real compreensão de que esse laço entre vocês é verdadeiro e transcende a morte do corpo físico. E mais do que tudo isso, é importante que você envie constantemente bons pensamentos. Então, nas suas orações, busque elevar o seu pensamento, buscar a figura do Criador, buscar a figura de Jesus, de Maria, enfim, busque elevar o seu pensamento e direcionar essas boas energias à sua mãezinha. E tenha certeza de que ela receberá essas energias. Se ela estiver lúcida ou não lúcida, se ela estiver acordada ou não acordada. Então, envie essas energias, envie esse amor que você tem para ela, mas na certeza de que ela agora está num outro processo, um outro momento na caminhada dela, na jornada dela. E que nesse momento ela precisa estar lá no plano astral, no plano espiritual, seguir com as tarefas dela, na certeza de que em algum momento nós nos reencontraremos. E que até lá esse amor que nos une permanece e que nós enviaremos um ao outro essas energias benfazejas. Mas o que eu te sugiro, eu sei que é difícil, mas chore tudo que você tem que chorar, Rosa, mas não tenha apego. Porque o apego sim é prejudicial. Imagina uma relação de mãe e filha. É muito difícil você estar aqui chorando e ela viver esse seu desespero. E nesse viver o seu desespero, se ela não está num processo de equilíbrio adequado, ela pode se perturbar e ela pode sim ter algumas ações não adequadas. Então, o que eu sugiro? Chore tudo que você tiver que chorar. Quando bater aquela saudade, chore. Mas chore agradecendo a Deus o conhecimento que você tem. E tenha a certeza de que onde ela estiver, o amor de vocês ainda existe. Envie então para ela o seu amor por pensamento, as suas palavras de doçura, de carinho, de gratidão.
e tenha certeza que ela receberá. E se você me permite, eu te sugiro que pelo menos pelos próximos 30 dias, que você, antes de dormir, leia o Evangelho e coloque na sua cabeceira, antes de dormir, um copo com água e peça para que Deus e os seus emissários, seus anjos de guarda, o seu mentor, o seu espírito amigo, os seus guias, que eles possam depositar ali os fluidos necessários para o seu reequilíbrio físico, mental, espiritual e emocional. E todos os dias de manhã você toma aquela água. E ofereça sempre, antes de dormir, as suas preces de gratidão a Deus e a sua mãezinha. E tenha certeza de que essa é a melhor forma que você tem para se equilibrar e ajudar com que ela tenha o equilíbrio necessário na nova jornada dela. Eu espero que eu tenha podido, de alguma forma, esclarecer e auxiliar. A Sandra fez mais um comentário. Esclarecimento mais do que o solicitado e descobri que estava agindo errado, mantendo-a na geladeira. Não pensa que você está agindo errado, Sandra. Porque, na verdade, Deus, em sua infinita sabedoria, ele não tem regras tão rígidas. Como eu comentei, tanto o calor quanto o frio, a geladeira, ela vai alterar as características físico-químicas da água. Mas não é que todos os fluidos que estavam lá vão embora. Então, vamos supor, eu não tenho o conhecimento químico da espiritualidade, a química da espiritualidade, mas o que eu posso falar é, digamos que você tinha lá 100% de fluidos e você colocou na geladeira, você só não vai receber o 100%, porque você pode ter tido alguma perda. Então, não pense que você estava agindo errado. Confie em Deus, eleve seu pensamento. Lembre-se, pensamento é tudo. E o pensamento é fundamental para a manutenção dos fluidos naquela água. Então, não é que você perdeu. Você apenas pode ter reduzido os benefícios que você possa ter recebido naquela água. Mas Deus, mais uma vez, jamais esquece seus filhos e tenha certeza de que Ele te suporta e te dá os fluidos necessários sempre. Ok? Ok. Sandra e Rosa e amigos que estão assistindo a nossa transmissão, gostaria de saber se existe mais alguma dúvida, algum comentário adicional, algum dado complementar. Espero ter podido esclarecer todas as dúvidas de vocês. E assim, fico muito contente que vocês tiveram a confiança de trazer essas dúvidas para essa transmissão. E caso não haja quaisquer outras dúvidas, agradeço a Deus pela oportunidade que vocês dão. Peço que curtam, comentem, compartilhem essa transmissão em suas redes sociais, para que nós possamos chegar a tantos quantos possam necessitar desses esclarecimentos, desses conhecimentos, para que nós possamos de alguma forma criar uma grande corrente do bem, uma grande corrente do amor. Nós vivemos um mundo muito difícil e o mundo só muda quando a gente muda. E o objetivo desse nosso canal, dessas nossas transmissões, é contribuir para essa mudança através do nosso conhecimento dessas verdades eternas. Então, curtam, comentem, compartilhem em suas redes sociais, compartilhem nos grupos que vocês participam no Facebook e vamos realmente formar uma grande corrente de amor. E
Fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana. Até logo. Tchau, tchau.